Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Crepúsculo de Outono, um livro editado pelo espírito irmão Virgílio. Estamos conversando com o médium Antônio Demarque. Mas antes de nós... Demarque, se você me permitir fazer um convite aqui também para o nosso telespectador. Perfeitamente. Se você quer nos auxiliar a chegar a lugares mais distantes com essas informações importantes, lições extraordinárias de como viver e conviver, de como entender a lei da vida, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora conosco para que nós alcancemos mais pessoas e fazer do nosso mundo um mundo melhor. 0800 12 18 38. Agradecemos a sua colaboração. Bom, Demarque, esse livro tem muita informação boa, né? Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre ela, né? Ele ressalta a importância do Evangelho no lar, né? Que não é uma reunião mediúnica. Ele fala do resgates nas sombras, né? Nos planos mais inferiores da espiritualidade. Nas regiões de sofrimento, né? Isso. Então, tudo que a gente faz aqui, Marisilda, tem uma consequência do outro lado. As pessoas, elas não pensam nas consequências. Elas se suicidam, elas praticam aborto, elas matam, elas fazem coisas erradas. Só que quando o véu cai, que nós partimos para o outro lado, o que é que está nos esperando? Não tem nenhum juiz nos julgando, dizendo você fez isso, você fez aquilo. O juiz pior que existe, mais implacável, que não dá tréguas, é a nossa consciência. Pois é um espelho, né? Nós vamos nos encontrar, né? A gente olha e vê a nossa consciência nos acusando, dizendo, olha o que você fez. Pois é. E você pode se esconder de todo mundo, mas você não pode se esconder de você mesmo, da sua própria consciência. Verdade. Então, o resgate nas trevas, lá nas regiões de sofrimento, onde a misericórdia acaba sempre estendendo as mãos, mas ela não pode socorrer o infrator que ainda não se arrependeu. Exato. Então, por essa razão que tem até o nome que a Igreja Católica adotou como purgatório. Enquanto a pessoa não purgar e não tomar consciência do mal que ele praticou, não adianta resgatá-lo. Pois é. Ele tem que... O sofrimento serve para isso. Nós falamos já no início que é pelo amor ou pela dor. E quando a pessoa não tem o amor suficiente que ela faz, a opção acaba sendo a alternativa que não é a alternativa que não tem outra alternativa. Sim. Né? Então, a pessoa, ela desencarna, está do outro lado, e aí ela vai defrontar com a realidade, defrontar com tudo que ela fez de errado e vai sofrer as consequências. E enquanto ela não purgar, e daí vem o purgatório, enquanto ela não purgar tudo aquilo, as suas mazelas, e não se arrepender sinceramente, porque o arrependimento tem que ser sincero, porque se não for sincero, ele não irradia a vibração, a energia vibratória específica então ele não vai enganar ninguém. Sim. Então não adianta ele chorar lágrimas de crocodilo. Se não for arrependimento sincero, os espíritos não podem socorrê-lo. Porque o plano espiritual sabe quando é sincero. Né? Sabe. Nós somos transparentes no mundo espiritual. Exatamente. Né? Não conseguimos iludir, como nós aqui. Não enganamos ninguém. Aqui nós temos o corpo, a vestimenta material, que a gente dá um sorriso, mas ninguém sabe que está aqui dentro. Eu digo assim, o corpo é uma máscara, mas nós colocamos outra ainda, né? Quando a gente ainda coloca mais uma. Que é para enganar. Não é? E lá na espiritualidade não é possível. A né? máscara cai. Cai o pano e cai a máscara. E nós nos defrontamos com aquilo que somos diante da nossa própria consciência. Estamos diante do espelho, olhando para nós mesmos. E o que é interessante também é que aqui, mesmo quando você ainda está encarnado, que é o caso do Dr. Augusto, pelo sofrimento, por todas as situações pelas quais ele passou, ele consegue... se regenerar, né? Se transformar. Ele consegue dar a volta por cima, porque aquele acontecimento foi um fator assim psicológico que detonou nele o arrependimento. Isso. Por ter cometido alguma coisa que ele não queria ter cometido. E que no fim, como você disse, às vezes até aquele acontecimento infeliz, é daí que a gente às vezes tira lições. Todas as situações nós tiramos lições. A pessoa tem aquele que se revolta e não aceita, e aquele que aceita e aprende a lição e acaba se regenerando, acaba redirecionando sua trajetória. E foi o que o Dr. Augusto fez. Pois é, ele poderia ter se regenerado, ele poderia ter se transformado, porque ele não era uma pessoa má. Não. E ele tinha uma tarefa a cumprir. Ele poderia começar essa tarefa de uma outra forma, sem ser com a tragédia, sem ser com o remorso.
né? Mas aconteceu. Acabou sendo o detonador psíquico, porque levou ele a agir daquela forma e procurar o caminho do bem. E, na verdade, ele só conseguiu se livrar mesmo daquele sentimento de culpa, que muitas vezes, porque tem a culpa positiva, que a pessoa procura fazer alguma coisa para compensar a culpa. E tem aquela culpa que a pessoa fica chorando, se lamentando e não faz nada. Faz nada, né? E aí a culpa vai para o resto da existência. É interessante porque nós podemos aproveitar, eu sempre digo que a gente pode aproveitar essa situação para a nossa vida. É verdade, é verdade. Mudar, assim, as pessoas acham que tudo estava determinado. Aquela tragédia não estava determinada, foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia. Mas que o plano espiritual ajuda, aproveitou para fazer com que a tarefa dele fosse iniciada ou fosse... O que eu acho bacana, Marizilda, nos ensinamentos espirituais, os espíritos dizem que é da queda que se tira a energia. Pois é. E quando um espírito cai, se ele aproveitar e entender o motivo da queda, ele vai se levantar mais forte do que quando ele caiu. E Emmanuel tem uma frase que eu acho linda, eu repito sempre essa frase nas minhas palestras, ele diz que Deus colocou na natureza as quedas de água, para que o homem pudesse observar quanta energia ele pode tirar das suas próprias quedas. Então, eu achei essa frase extraordinária. Sensacional. Porque é um ensinamento, assim, para você se perdoar, para você recomeçar, para você se estimular, enfim, é positiva ao extremo, né? Aí a gente volta de novo naquilo que você estava falando, a gente não dá ouvidos para as coisas boas, porque, olha, não importa quantas vezes você cai, o importante é o esforço que você faz em se levantar. Exatamente. Tem até uma palestra, que eu não me lembro quem foi que falou, é uma pessoa famosa, ele fala assim, se você cair 1000 vezes, Deus vai te levantar 1001. Então. Porque o importante é que cada vez que você caia, você faça um esforço em se levantar, porque você se fortalece com a queda. Pois é, eu acho que esse livro... é um estimulante ao bom ânimo, apesar de ter situações muito tristes, né? De ter dificuldades, vamos dizer assim, dificuldades, mas que mostra quanto nós somos capazes de superar. E mostra que nós não sabemos o que nos reserva amanhã, né? Eu cito o fato daquela senhora que trabalhava na roça, Dona Filomena, que já estava assim no final da existência, desanimada, porque ela queria trabalhar, ela queria ter dignidade, mas estava numa situação tão difícil que nem trabalho ela conseguia mais. E ela estava assim tão desanimada e o plano espiritual que fez para auxiliar essa mulher. Auxiliou e no dia que ela estava assim achando, meu Deus, será que não vai acontecer? Chega a netinha dela lá para trazer para ela o alento para o final da vida que ela precisava. Pois é, e ainda conseguiu ajudar, né? E ainda conseguiu ajudar. É muito bom, só tem coisa boa, coisa boa. Demarque, agradecemos muito a sua presença, esse livro extraordinário. E você está aqui sempre como um convidado especial para o nosso programa. Marizilda, eu agradeço a gentileza, o carinho da sua amizade, do seu convite, e estou sempre disposto a gente vir aqui, bater um papo gostoso com vocês todos aqui e com os nossos telespectadores que estão assistindo a gente. Agradeço também. Leiam o livro Crepúsculo de Outono, você vai se surpreender com lições maravilhosas do dia a dia, que a gente pensa, será que é um romance? Não, isso acontece no dia a dia com cada um de nós. Muito bom. E se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva para nós. repensar@tvmundomaior.com.br. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá.